E se eu te dissesse que tudo em que você acredita é nada mais do que uma performance cuidadosamente planejada, que suas ambições, seus medos, até mesmo sua própria identidade, são apenas reflexos de crenças profundamente enraizadas, tão habilidosamente implantadas em sua mente que você nem percebe como elas te moldam. Você não pensa por si mesmo, você repete. Você não escolhe de verdade. Você segue, achando que está livre. Mas se você não está tomando as decisões, então quem é você? Os despertos, os poucos, foram mencionados muito antes de você nascer. Jiddu Krishnamurti foi uma das poucas vozes que se atreveu a dizer em voz alta o que ninguém mais queria ouvir. A vida é uma ilusão, e apenas aqueles que realmente vivem podem reconhecê-la. Tudo ao seu redor, sociedade, relações, regras que você aceita sem questionar, fazem parte da grande ilusão. Mas se tudo é uma ilusão, então surge uma pergunta que apenas alguns ousam fazer. Existe algo realmente verdadeiro? Se você for corajoso o suficiente, continue buscando respostas. Se não, retorne ao conforto de sua concha. A sociedade é o palco perfeito, um grande teatro onde todos desempenham seu papel sem perceber que nunca escreveram seu próprio roteiro. Mas o que acontece quando alguém se atreve a sair de seu papel? Quando desafiam o roteiro? Eles são silenciados, ridicularizados ou rotulados de loucos. Krishnamurti viu isso com clareza impressionante. Ele disse: estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente não é sinal de saúde. E, no entanto, continuamos nos adaptando. Continuamos correndo, competindo, consumindo, buscando aprovação, como se a vida tivesse algum destino final, algum troféu invisível que ninguém realmente pode definir. Mas e se tudo isso fosse uma ilusão? E se tudo o que você esteve perseguindo levasse apenas ao vazio? O empresário que sacrificou tudo pela riqueza percebe que o dinheiro não o preenche. O artista que sonhou com a fama se sente mais solitário do que nunca ao alcançá-la. O casal que acreditava ter encontrado seu final feliz acaba preso em uma rotina sem sentido. Tudo isso porque viviam em uma ilusão, acreditando em promessas que nunca foram reais. Krishnamurti nunca suavizou suas palavras. A mente humana está corrompida pela ilusão. Você não é livre. Você é o produto de sua cultura, de sua família, de sua religião, de sua história. Você é uma construção, e tudo o que chama de verdade pode ser apenas um reflexo de uma prisão invisível. Mas a pergunta continua: existe algo realmente verdadeiro? Isso é o que vamos descobrir. Você já se perguntou quem você realmente é? Antes de responder, pense. Quando você nasceu, sua mente era uma página em branco. Não tinha nome, nacionalidade, religião, ideologia, preferências, crenças. Você não era nada, um ser livre e vazio, sem rótulos. Mas então começou o treinamento. Te ensinaram seu nome, sua nacionalidade, sua religião. Te disseram o que é certo e o que é errado. Te disseram no que acreditar, o que sonhar, do que ter medo. Aos poucos, você começou a se tornar outra coisa. Sem perceber, você foi programado para se identificar com algo que nunca foi realmente seu. Agora pergunte a si mesmo: se tudo isso foi imposto a você, quem você é realmente? Krishnamurti falou sobre isso diretamente. Você acredita que pensa livremente, mas seus pensamentos são apenas reflexos da sociedade que te criou. E essa é uma verdade cruel. Porque se seus pensamentos não são seus, então também não são seus os seus desejos. Você quer o que te ensinaram a querer. Você busca felicidade nos lugares onde te disseram para buscar. Dinheiro, sucesso, amor. Mas pergunte a si mesmo honestamente: isso realmente te dá paz interior? Agora olhe para a sua vida. Cada decisão que você tomou foi realmente sua. A roupa que usa, o trabalho que escolheu, a pessoa com quem compartilha sua vida, até mesmo a forma como você se vê. Essas foram suas escolhas.
A mente humana não tolera o vazio, e para evitar a dor de não saber quem somos, nos agarramos a identidades prontas. É assim que seguimos vivendo, usando máscaras, adotando rótulos, desempenhando papéis que nem mesmo sabemos se fazem algum sentido. E aqui está a parte mais triste. Mesmo depois de perceber isso, a maioria das pessoas tem medo de deixar a ilusão ir embora. Porque sem ela, quem somos nós? A sociedade nos ensina a fugir do silêncio. Você percebe como sempre buscamos distração? Telefones, música, conversas vazias, redes sociais, qualquer coisa para evitar estar a sós conosco mesmos. Porque se ficarmos muito tempo no silêncio, podemos ver o que estamos evitando, um grande vazio por trás de tudo isso. Krishnamurti dizia que apenas alguns poucos se atrevem a enfrentar isso. É mais fácil se esconder na ilusão. As pessoas preferem acreditar que suas ideias, opiniões e histórias são próprias, porque a verdade assusta. Arthur Schopenhauer, outro grande pensador, tinha uma visão ainda mais sombria. Para ele, a vida era sofrimento, e perceber isso levava apenas ao desespero. Nenhum desejo poderia satisfazer verdadeiramente o ser humano. Mas Krishnamurti foi além. Ele acreditava que o problema não estava no desejo em si, mas em como nos identificamos com ele. Quando desejamos algo desesperadamente, sofremos porque temos medo de não alcançar. Quando conseguimos, sofremos pelo medo de perder. E quando perdemos, sofremos pela vacuidade que isso deixa. E se o verdadeiro problema não estivesse na vida, mas na maneira como fomos ensinados a vê-la? Você já se perguntou por que nunca nos ensinam a procurar a verdade? Desde pequenos nos ensinam a ler, a escrever, a contar, mas ninguém nos ensina a pensar de verdade. Ninguém nos ensina a olhar para dentro e perguntar: quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Existe um propósito na vida ou é apenas um ciclo de nascimento, trabalho e morte? Isso não é uma casualidade, é controle. Krishnamurti dizia que toda a estrutura social se constrói sobre o medo. O medo é a raiz da obediência. Então pare por um momento e pergunte a si mesmo: o que move sua vida? O medo de perder dinheiro? O medo de ser rejeitado? O medo do fracasso, da solidão, da morte? O medo governa tudo. Ele molda nossas ações, nossas escolhas, as pessoas em que nos tornamos. E a sociedade sabe disso. É por isso que nos mantém com medo. Os governos usam o medo para nos fazer obedecer. As religiões usam o medo para nos manter submissos. O mercado usa o medo para nos fazer consumir. A cultura usa o medo para que nos ajustemos aos seus moldes. Mas o que acontece quando você começa a fazer perguntas? Quando alguém começa a ver a ilusão, o mundo o trata como uma ameaça, porque ele é. O sistema não precisa de pessoas conscientes. Ele precisa de pessoas que se conformem. Despertar para a verdade não é confortável, é perigoso. Destrói tudo o que você pensava que sabia. Por isso, a maioria das pessoas prefere a ilusão. Elas preferem viver em uma mentira conveniente do que enfrentar a dura verdade. Krishnamurti alertava que a verdadeira liberdade não está em escolher entre opções limitadas. A verdadeira liberdade é entender que a própria necessidade de escolher é uma ilusão. O que isso significa? Desde o momento em que você nasceu, todas as suas escolhas já estavam sendo direcionadas. Você acha que toma decisões, mas realmente as toma? Olhe para a história. O que aconteceu com Sócrates, que desafiou o pensamento social? Foi condenado à morte. O que aconteceu com Galileu, que questionou a visão dominante sobre o universo? Foi silenciado e perseguido. O que acontece hoje com aqueles que revelam verdades incômodas? Basta rotulá-los de loucos aos olhos dos outros. Porque quem acreditaria em alguém que diz que tudo é uma ilusão? Quem levaria a sério alguém que afirma que nossa vida é um teatro e que estamos atuando nele por anos sem perceber? Mas e se essa pessoa estiver certa?
E se você estiver tão profundamente adormecido que nem percebe as correntes que o cercam, o que você faria se realmente visse a verdade? A maioria das pessoas, quando reconhece a ilusão, reage de duas maneiras. Algumas caem no desespero, percebendo que tudo o que construíram em suas vidas era falso. Outras retornam para a ilusão, porque o vazio da liberdade total as aterrorizam. Schopenhauer dizia que uma pessoa pode fazer tudo o que quiser, mas não pode querer o que quer. Nossa vontade não é nossa. Foi formada antes do nosso nascimento. Então, a pergunta retorna: o que sobra quando você percebe que tudo foi manipulado? Se você chegou até aqui, parabéns, você já viu a porta da sua prisão. Mas agora vem a parte mais difícil. Você tem coragem de cruzá-la? A verdade dói. Dói porque destrói. Dói porque uma vez que você a vê, não há mais volta. Imagine passar a vida inteira acreditando que estava indo em direção a algo significativo, um objetivo, uma recompensa, um destino final que dava sentido a tudo. E então, um dia, você descobre que, no final do caminho, não há nada. O que você faz? Arthur Schopenhauer acreditava que enfrentar essa verdade levava ao desespero. Para ele, a vida é sofrimento. Nunca estamos completamente satisfeitos. Passamos nossos dias buscando prazer e fugindo da dor, apenas para perceber que toda a felicidade é passageira e o sofrimento sempre volta. Ele dizia que a vida oscila como um pêndulo entre dor e tédio. Isso significa que sofremos quando nos falta algo e depois nos cansamos quando já o temos. Agora olhe para a sua própria vida. Você já percebeu como esse ciclo se repete vez após vez? Você quer dinheiro, ganha um pouco, mas nunca é suficiente. Você quer um relacionamento, encontra alguém, mas depois começa a sentir falta da sua liberdade. Você quer sucesso, trabalha duro, mas quando o alcança, percebe que ainda não está satisfeito. O ser humano é prisioneiro dos seus desejos, nunca se sente completo, nunca encontra paz. Para Schopenhauer, a única saída era rejeitar os desejos, viver de forma modesta e aceitar que a vida não tem um propósito maior além do sofrimento. Mas Krishnamurti via essa prisão de maneira diferente. Para ele, não é a vida que sofre, mas a mente. Krishnamurti acreditava que o problema não está no desejo em si, mas em como nos identificamos com ele. Quando desejamos algo desesperadamente, sofremos porque tememos não conseguir. Quando conseguimos, sofremos por medo de perder. E quando perdemos, sofremos pela vacuidade que isso deixa. E se o verdadeiro problema não estivesse na vida, mas na maneira como fomos ensinados a vê-la? Krishnamurti dizia que não há um caminho para a verdade. A verdade não é um destino, é um estado de percepção. Enquanto Schopenhauer via a existência como uma maldição da qual não podemos acordar, Krishnamurti ofereceu uma visão diferente, que a ilusão do ser pode ser destruída. E quando é destruída, começamos a ver com clareza. A verdadeira pergunta é: o sofrimento é realmente uma parte inevitável da vida, como dizia Schopenhauer, ou é apenas uma ilusão criada pela nossa mente, como afirmava Krishnamurti? Olhe ao seu redor. Quantas pessoas estão constantemente fugindo do silêncio, da solidão, de se confrontar com o que realmente são? É por isso que existe tanto entretenimento, tanto consumo, tanta distração. Porque no momento em que alguém para pensar, se abre diante deles um espaço aterrorizante, o desconhecido. Saber a verdade muitas vezes leva ao pessimismo. Krishnamurti, no entanto, via isso como o único caminho para a liberdade. Essa é a diferença entre eles. Schopenhauer viu a ilusão e se entregou. Krishnamurti viu a ilusão e sorriu. Schopenhauer via a vida como um pesadelo do qual não se pode acordar. Krishnamurti a via como um sonho, e ao perceber isso, podemos começar a viver de verdade. Agora a pergunta é sua: de que lado você está?
Se tudo o que você viveu até agora foi uma ilusão, o que você escolherá? Continuar dormindo ou acordar? A escolha é sua. O cérebro humano é uma máquina de auto-engano. Ele não busca a verdade, ele busca segurança. A ciência já provou que o cérebro é um grande filtro. Ele não nos mostra o mundo como ele é. Ele nos mostra o mundo da maneira como ele precisa ser para manter nossa estabilidade. Desde pequenos, cada emoção, cada crença, cada medo criou vias neurais que moldam como vemos a realidade. Você não vê o mundo objetivamente. Você o vê através da lente do seu condicionamento. Imagine isto. Você está andando na rua e alguém olha para você. Instantaneamente seu cérebro inventa uma história. Ele está me julgando. Ou, ele deve achar que há algo errado comigo. Mas a verdade pode ser muito mais simples. Talvez essa pessoa estivesse apenas perdida em seus pensamentos. Isso prova algo crucial. Não reagimos à realidade, reagimos à nossa interpretação dela. Krishnamurti dizia que a maior ilusão é acreditar que pensamos livremente, e a ciência concorda. Pesquisas em neurociência mostram que as decisões são tomadas pelo cérebro antes de sequer termos consciência delas. O cérebro escolhe e depois nos dá a ilusão de que fomos nós que tomamos a decisão. Em outras palavras, sua identidade, sua história, sua dor, seus desejos. Tudo isso pode ser apenas um conjunto de padrões automáticos. Se isso for verdade, a verdadeira questão é: como escapar dessa armadilha? Krishnamurti não acreditava em gurus, mestres ou sistemas. Ele dizia que a única revolução possível é a revolução interior, e a ciência moderna o apoia. A neuroplasticidade mostra que o cérebro pode ser reprogramado. Se sua mente é a prisão, a única maneira de se libertar é desmontá-la, tijolo por tijolo. Então, como começar a desmantelá-la? Krishnamurti ensinava que o primeiro passo é observar sua mente sem julgamento. Ele chamava isso de observação sem escolha e acreditava ser a forma mais alta de aprendizado. Isso significa que, em vez de lutar contra seus pensamentos e emoções, você simplesmente os observa. Quando sentir medo, raiva, inveja ou desejo, pare por um momento. Não reaja, apenas observe. De onde veio esse sentimento? Quem o colocou ali? Ele realmente é seu ou foi imposto? A neurociência também confirma isso. A atenção plena, o simples ato de observar seus pensamentos sem reagir, tem o poder de reconfigurar seu cérebro. Quanto mais você observa, menos controle esses padrões automáticos têm sobre sua vida. Pergunte a si mesmo: tudo o que você acredita é realmente verdadeiro? Desde pequenos, nos ensinam o que é bom e o que é ruim. Mas quem decidiu isso? Krishnamurti dizia que toda crença é uma forma de prisão. A única maneira de alcançar a verdade é não acreditar cegamente em nenhuma palavra, nem nas dele, nem nas de ninguém. A ciência chama isso de pensamento crítico, a habilidade de questionar a informação antes de aceitá-la. Mas muito poucas pessoas fazem isso. A maioria simplesmente absorve o que lhes ensinam sem fazer perguntas. Então, pergunte a si mesmo: o que na minha vida é realmente meu e o que me foi imposto? Krishnamurti dizia que o desejo de segurança é a raiz do medo. A sociedade nos ensina a buscar estabilidade, um bom trabalho, um casamento seguro, dinheiro no banco, certeza absoluta. Mas a vida não é estável. Tudo muda constantemente. A ciência demonstra que o cérebro não suporta a incerteza porque ativa os centros do medo. Mas quando treinamos a mente para aceitar o desconhecido, algo surpreendente acontece. A ansiedade desaparece e o cérebro se adapta. Isso significa que, em vez de lutar contra o fluxo da vida, devemos aprender a fluir com ele. Aceite o vazio. Essa é a sua liberdade. Este é o passo mais difícil. Buscamos nos preencher constantemente. Queremos sucesso, reconhecimento, amor, felicidade. Mas,
E se a verdadeira liberdade for não querer nada? Schopenhauer via o vazio como uma maldição. Para ele, perceber que a vida não tem sentido era um fardo insuportável. Mas Krishnamurti via o vazio como um portal para a verdadeira liberdade. Os meditadores experientes sabem disso. Livrar-se da ilusão, dar lugar à pua é um profundo sentimento de paz e plenitude. Agora pense nisso. E se aquela paz que você tanto procurou sempre esteve com você, escondida atrás de todas as ilusões que você nunca quis ver?